Muito bom. Já estamos prontos aqui para iniciar o nosso culto a Deus desta manhã de sexta-feira, 12 de janeiro do ano de 2024. Vamos orar, queridíssimos irmãos e irmãs. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus e Pai querido, amado, o Senhor que nos perdoa, o Senhor que nos instrui, nos fortalece, o Senhor que nos dá muita graça, muita sabedoria para continuarmos o nosso caminho aqui até o dia que com Ele vamos nos encontrar. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Eu espero, e o Senhor sabe disso, eu espero ser arrebatado. Quem sabe? Recebe-nos, ó Pai Todo-Poderoso, nesta manhã. Recebe-nos como adoradores do Senhor. Nos colocamos aos teus santos pés para te adorar, te exaltar, te glorificar, receber a instrução do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas maledicências, nosso orgulho, a inveja, a raiva, o ódio, os desejos. Perdoa-nos, Senhor. Fala conosco nesta manhã de sexta-feira. Que sejamos verdadeiros adoradores do Senhor. Esta é a oração que eu deposito por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus aos seus pés. Amém. Olha, irmãos e irmãs, a gente precisa, nesses dias, a gente precisa ter, assim, uma atenção redobrada com as coisas, Agora um pouquinho antes de iniciar a programação, estava conversando aqui com uma pessoa e e a gente acaba se irritando, a gente acaba não concordando com a maioria das coisas, a gente não concorda, Qualquer pessoa de bem, qualquer pessoa com um pouquinho de sabedoria não concorda com determinadas coisas, não consegue aceitar determinadas coisas, E o que eu quero dizer é que se a gente não usar desta sabedoria, a gente vai carregar durante o dia todo esta revolta dentro da gente. Do que a gente estava comentando, eu e essa pessoa agora há pouco? Deste descalabro, pelo menos é a minha opinião,
Ninguém precisa concordar comigo, mas eu vou expor aqui a minha opinião. Opinião. Este salário que é pago para os presos, né, de um salário mínimo é pago para os que estão no regime, acho que semiaberto, não tenho certeza. Existem lá algumas regras. Num país onde a maioria dos aposentados ganha 2 salários mínimos e não consegue viver, obviamente, com isso, o sujeito que rouba, que mata, que isso, que aquilo outro, recebe sem trabalhar, sem nunca ter contribuído nada, por ter magoado, ofendido, ferido, por ter acabado muitas vezes psicologicamente com a pessoa, com até a família da pessoa, o sujeito recebe um salário mínimo. Que quem paga sou eu e você, viu? Esse povo aí, minha opinião, esses legisladores criam essas leis porque somos nós que pagamos. O dinheiro não é deles. É um absurdo preso ganhar. Preso, na minha opinião, tem que trabalhar para pagar o prejuízo que ele causou. Quantas vezes o sujeito rouba um carro, pega o carro e bate o carro, destrói o carro e o dono do carro, o proprietário, não tinha seguro. Quem é que paga? Ninguém paga. Então, já que o Estado está pagando salário para preso, por que não paga o prejuízo de quem foi roubado? Já que é obrigação do Estado dar segurança. Se houve um roubo é porque não houve segurança. Então, como diz o meu queridíssimo Edgar Hassan, né, está valendo a pena. Tem muita família que prefere que o sujeito vá preso mesmo, porque depois de um tempo, né, a família vai receber lá um salário mínimo. Então, o sujeito vale mais preso mesmo. Esse mundo, na minha opinião, é o rabo que balança o cachorro mesmo. E essa conversa toda surgiu, eu não sei se é verdade, eu não sei. Eu falei assim, eu me recuso a acreditar nisso. Como cristão, como pastor, como cidadão, eu me recuso a acreditar. O sujeito falando que, um vídeo, né? Que um ladrão tentou assaltar uma casa, não conseguiu porque ele foi pego pelo dono da casa e aí ele tentou pular para a rua. E como tinha uma grade de ponta de lança, ele feriu a região glútea, as nádegas, ou também a conhecida bunda, por 2 vezes nas lanças. E aí foi para o hospital, etc, etc. E os advogados deste ladrão processaram o dono da casa e o juiz deu ganho de causa para o ladrão. O dono da casa vai ter que pagar todo o tratamento médico do ladrão. Aí, eu vendo esse vídeo, eu me recuso a acreditar nisso. Não, eu me recuso. Eu não vou acreditar num negócio desse. Ah, porque a casa não estava devidamente iluminada e o ladrão não viu a ponta da lança. Então a gente precisa tomar muito cuidado,
para não carregar no nosso dia essas coisas, sabe? Principalmente neste momento de culto a Deus. Mas cultuar a Deus é falar a verdade. Ninguém, né? Por causa disso que a gente combate aqui seitas e heresias, porque elas não falam a verdade, elas mentem, e tem um povo que acredita na mentira. Então, o culto a Deus é um culto à verdade. Não a minha verdade, nem a sua, nem a verdade. Né? Não há na Bíblia Sagrada nada que diga, né, que um ladrão deva receber ou que a família dele vai receber. O ladrão tem mais é que pagar a sociedade, pagar o prejuízo. Ele que trabalhe lá para pagar o prejuízo. Isso sim é bíblico. Ah, mas coitadinho da família. E você acha que quando ele estava solto, ele levava dinheiro para casa? E se levava, era dinheiro roubado. Ah, então agora ele. Porque é assim, né? Que, na minha opinião, a lei está dizendo o seguinte: como ele agora não pode mais levar dinheiro roubado, né? O próprio povo vai dar dinheiro para aquela família. Enquanto o aposentado, a maioria dos aposentados, não chega a 2 salários mínimos. Isto é o país que a gente vive. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Nada, nada, nada. Todo mundo deita e rola aqui. Férias 2 vezes por ano para legislador, férias em janeiro, férias no meio do ano. Bom, eu não vou entrar nesse assunto porque pessoa que tem vergonha na cara. A minha mãe e meu pai falavam, quando eu era criança, eu me lembro, você nem ficou vermelho, você não está com vergonha na cara. Pega uma telha e passe na cara para ficar vermelho, para pelo menos demonstrar que você tem vergonha. Fazia alguma coisa errada, falavam assim, passa a telha na cara. E, infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas não têm vergonha na cara. Não tem. Porque pagar para preso, né, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Né? Soltar bandido é um absurdo. E o que acontece? Minha opinião, com o magistrado que solta uma pessoa e esta pessoa vai, rouba, estupra e depois volta para a cadeia, como se não... O que acontece com o sujeito, com a autoridade que faz isso? Não acontece nada. Por causa disso, que eles tanto faz como tanto fez, eles andam com segurança, moram em condomínio, tem carro blindado, não vai em mercado, porque quem vai é mordomo, governanta. Bom, se a gente for ficar falando verdade aqui, nós não vamos cultuar a Deus. Nós só vamos falar a verdade, porque tem muita verdade para ser dita. Vocês estão vendo o que está acontecendo lá no Equador, né? Vocês estão acompanhando. No México. O México acontece isso há muitos anos. Vê se as emissoras de televisão falam. Não falam. Entra na internet aí, veja a situação do México, das gangues. Veja, leia. O Brasil está igual ou pior esse Equador aí. O
Brasil está pior. É todo dia tiroteio. Bandido exibe armas poderosíssimas. Toda hora um filma lá um sujeito andando com aquilo. Por que as ruas têm segurança aqui? Por quê? Não adianta sensação. Eu não quero, vivo falando isso aqui. É que o sujeito que inventou essa história de sensação de segurança, e todo mundo acredita, fala. Eu não quero sensação de segurança, eu quero segurança. Porque sensação de segurança é você achar que você está seguro. É uma mentira, gente. Porque aqui nós temos a sensação de segurança. Eu não quero ter sensação de segurança. Eu quero segurança. Que nós não temos. Também não é culpa das polícias, né? A polícia agora não pode mostrar a cara do sujeito que está sendo preso. Você sabia? Porque se mostrar ou impedir o preso de se cumprir, né, é abuso de autoridade. Bom, vamos falar do Espírito Santo, né? Enquanto este mundo que a gente vive vai indo cada dia mais para o buraco. Minha opinião, ou eu não posso dar opinião, ou quem tem opinião é processado. Se me processar, eu fico na cadeia. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado, não. Não tenho. Não tenho. Espírito Santo hoje. Eu quero começar dizendo assim. A gente falou essa semana aqui do Espírito Santo, de Deus, que Deus é Espírito, né? A gente falou que o Espírito Santo é o próprio Deus. E ontem nós falamos aqui que o ser humano é a única criatura que é a imagem e semelhança de Deus. Foi isso que a gente falou? Agora, eu achei que não ficou claro. Imagem e semelhança de Deus em quê, né? Será? Tem gente que ainda acha que Deus é parecido comigo. Você acha que Deus tem a minha cara? Ah, faça favor, né? Não tem. Não é isso. Nós somos a imagem e semelhança. Ah, mas é imagem e semelhança no caráter. Tá certo, não está errado dizer isso. Não está errado. Mas a gente precisa deixar isso mais claro. Apesar de que falar de Deus é algo extremamente difícil para nós, porque Deus excede, ele vai além do nosso entendimento humano. Então hoje eu resolvi falar do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Qual que é a ação do Espírito Santo? E por que nós somos semelhantes a Deus? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo toma a pessoa. Tem denominações aí que falam que vai receber o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. Tem gente que está ainda vivendo um cristianismo antes da festa de Pentecostes, que aconteceu lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, né? Tem denominação que ainda está vivendo a descida do Espírito Santo. Eu dou risada quando eu vejo essas coisas, porque o que eu vou fazer, gente? Eu vou rir, né? Então, primeira coisa, por que nós somos semelhantes a Deus? Você quer entender isso vez por todas? Olha como vai ser simples agora. O ser humano é a única criatura que tem, igualzinho a Deus,
espírito, alma e corpo. E Deus, espírito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo, corpo, alma e espírito. É nisso que nós somos iguais a Deus. Um cachorro não é, um cavalo não é, o elefante não é, o pernilongo não é, a abelha não é, o piolho não é, só o ser humano. Pronto, esta é a semelhança. Corpo, alma e espírito. Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, Deus. É isso. É em caráter? É. Mas trocando em miúdos é isso. Tem denominação, por exemplo, você já deve ter ouvido isso. Claro que você já ouviu. Claro, é óbvio. Né? Ai, hoje eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E aí, o que é a experiência que a pessoa diz que ela teve? Bom, primeiro que esse termo é absurdo. Né? Está vendo por que essas mentiras proliferam no Brasil, crescem no Brasil e crescem em outros países também, né? A mentira cresce aqui, até dentro do cristianismo, porque as pessoas não raciocinam, não pensam. Experiência com o Espírito Santo, se quando você se converte, você passa a ser templo. Você passa a ser morada. O próprio Jesus diz isso. Então, não é correto a gente. A descida do Espírito Santo. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Não é correto isso. Está errado. Não dá certo. Então, quem é morada do Espírito Santo, quem é verdadeiramente convertido, né? Ele tem alegria e a força, né? Na comunhão com Cristo e na comunhão com a Igreja de Cristo. Mais uma vez, eu não vou deixar de falar. Igreja não é placa, não é denominação, não é endereço, não é prédio. A Igreja de Cristo, presta atenção nisso, não tem CEP. A Igreja de Cristo não tem inscrição municipal. A Igreja de Cristo não tem CNPJ. A Igreja de Cristo não. Até quando a pessoa está apática, indiferente, né? Nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Quando a gente luta para não pecar, ou quando a gente tem esse sentimento que eu estava expondo aqui para vocês, logo de manhã, esse tipo de sentimento, porque vi aquele vídeo, a gente não aceita. E mesmo nessa situação de não aceitar as coisas, né? Quando a gente parece que dá. Eles usam muito isso, essas falsas igrejas. Você que está aí dando um passo para frente, dois para trás. Mas isso é todo mundo. Não é porque tem uma ação maligna, porque fizeram um trabalho de macumba, não tem nada a ver.
Isso todo mundo é assim na vida. Em determinadas épocas, fases, negócios, desejos, que a gente vai um pouquinho, volta. Isso é tudo assim. O mundo é desta forma. Então, esse negócio de experiência com o Espírito Santo é mentira, é engano. Quer a sua vida terrena seja fácil, quer a sua vida terrena seja difícil, né? A gente tem que continuar nessa estrada, mesmo discordando de uma infinidade de coisas que a gente vive aqui. A gente tem opinião, nós não somos máquinas. Se Deus me deu liberdade, homem nenhum tira. Nenhum, seja ele o que ele achar que ele é. Porque a nossa felicidade, por mais difícil que seja, ela é a felicidade de Deus estar conosco. E se Deus está conosco, nós estamos na presença de Deus constantemente. É essa a nossa felicidade. É essa a nossa experiência cristã. Como é que Deus fala hoje? Já falei isso aqui várias vezes e vou repetir hoje. Não se engane, não permita que o engano prolifere na sua presença. Eu não estou dizendo para ninguém fazer como eu faço, não é isso. Eu tenho a minha maneira, meu jeito, meu caráter, né? Assim, às vezes eu me revolto com determinadas coisas e eu falo. Se não tem ninguém para falar, eu falo sozinho aqui, mas eu falo. Às vezes eu prego para mim. Deus fala hoje, não se engane. Deus fala hoje através da sua palavra, única e exclusivamente. Palavra pregada, que é isso que eu estou fazendo aqui, e através da palavra escrita, que é a Bíblia. Porque é através da palavra, seja pregada ou escrita, que o Espírito Santo de Deus traz para a gente a convicção do pecado. Traz para a gente a convicção na fé em Cristo e a instrução em tudo que é necessário para a fé e para a vida. E nós cristãos temos algumas ordenanças do Senhor, né? Temos ordenanças do Senhor. E o Espírito Santo fala conosco também através destas duas ordenanças do Senhor, o batismo e a ceia. E o batismo e a ceia nos edificam através da palavra. É através da palavra que Deus fala conosco, não é através de profeta nenhum. Aliás, essa profetaiada aí é tudo falso, tudo mentiroso. Uns são mentirosos propositalmente, outros eles enganam a eles mesmos e enganam os outros também. Agora, bobo é quem é enganado por aquele que é enganado, que engana a si mesmo. E bobo também é aquele que é enganado porque o outro está enganando. Porque de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra,
você é enganado se você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu trouxe aqui, logo na abertura do programa, eu trouxe a minha opinião. Eu não quero que você concorde, eu quero que você. Ele falou que lá na Bíblia. Procure, está lá no Velho Testamento. Procure. Está falando baseado em quê? Mas parece-me que o mundo, né? Parece-me não, eu tenho convicção. Parece-me uma maneira assim, esqueci o termo aqui. Eu tenho convicção irônica. Parece-me que é uma maneira irônica da gente dizer, né? Daquilo que a gente tem convicção, às vezes a gente usa de ironismo para falar disso. Você vê que colocaram o justo, o correto, o santo, o íntegro e colocaram o fora da lei, o assassino, o bandido, o mentiroso, o ladrão, o corrupto. Quem o povo escolheu? Escolheram Jesus? Escolheram Barrabás. O povo continua achando que. Então as pessoas fazem o que elas querem e o povo faz o quê? Sabe por quê? Falta vergonha na cara. Vergonha na. Não, nosso povo não tem vergonha na cara. Eu já falei isso aqui, gente, várias vezes. Minha opinião. Opinião. E onde é que Deus trabalha hoje? Deus trabalha ainda hoje? Claro que trabalha. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, né? O que esse pessoal aí, os pentecostais, os eles não entendem isso. Você fala, eles não querem entender. O que a gente precisa entender é que Deus tem vários meios e a gente precisa distinguir entre como ele pode trabalhar de como ele prometeu trabalhar. Esse povo não, eles querem sempre viver o sobrenatural. E não é toda hora. Né? Eles querem viver o mundo espiritual. Mas come arroz, feijão, né? Então, primeira coisa, distinguir como ele pode trabalhar de qualquer maneira. Tudo que você imaginar é possível para Deus. A própria palavra diz, para Deus não é impossível. Agora, como que Deus prometeu? Aí que está o problema. Aí que está a questão. O X, o Y, o H, o Z, é a questão. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Agora, como que ele falou que ia trabalhar? O jeito que ele falou que ele ia trabalhar, a gente vai encontrar na Bíblia. Ele falou assim, que ele vai trabalhar, que ele trabalha nos corações e vida dos cristãos através do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo trabalha na vida dos cristãos? Através da palavra pregada ou escrita. Acabou. Não adianta inventar. Não podemos confundir. Tem gente que confunde.
e vive na confusão. É o que é. A gente olha para essas coisas, a gente vê a confusão está ali, ó. O Espírito Santo que toma as palavras da lei e do Evangelho, que são pregadas, né, pelos ministros verdadeiros de Deus, porque hoje está cheio de ministro aí da carne, ministro da denominação, ministro do diabo, está cheio, tem mais, muito mais do que os verdadeiros pregadores. E o Espírito Santo pega aquilo que é pregado, aquilo que está escrito, para trazer, ou para quem lê, ou para quem ouve, o amor do Pai. E a semelhança, lembra lá no começo? Imagem e semelhança do Pai, de Deus. Então o Espírito Santo faz o quê? Pega aquilo que é lido ou aquilo que é ouvido, né? E traz nos corações, traz nas almas, traz nas mentes, nos espíritos dos crentes. É isso, meu irmão. É isso, minha irmã. Trocando em miúdos, entendeu? Sem ficar rebuscando muito. É isso. Quando você lê a Bíblia, e você lê querendo entender, não querendo provar aquilo que você quer. Tem gente que tem um ponto de vista e quer buscar na Bíblia a prova desse ponto de vista. Aí não. Agora, se você lê para entender, para aprender, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, o Espírito Santo pega isso que você está lendo e vai distribuindo em você, vai lhe dando graça para entender, para questionar. O Espírito Santo pega isso que você está ouvindo, que eu estou falando aqui, por exemplo, e vai moldando em você. Porque cada um é cada um, né? Cada um tem uma educação, cada um tem um jeito de ouvir, de falar. E o Espírito Santo é que vai colocando isso em você. Vai, como eu diria, encaixando isso dentro de você. Mas tem que, quando diz que não deixa o Espírito trabalhar, é isso, quando você não permite que isso seja encaixado. Porque você não pode encaixar isso dentro de você intelectualmente, pela sua capacidade. Eu leio a Bíblia e eu tenho capacidade. Não, não pode ser assim. Você precisa entender intelectualmente, claro. Né? O que é entender intelectualmente? É você ver uma palavra e saber o que ela quer dizer. Eu mesmo que eu saiba uma palavra meio estranha, eu vou no dicionário lá e deixa eu confirmar. Isso é entender intelectualmente. Há necessidade. Agora você precisa deixar que o Espírito Santo encaixe isso dentro da sua alma e do seu espírito. Este é o trabalhar do Espírito Santo, trocando em miúdos, porque o nosso tempo acaba de acabar. Eu que estava aqui no finalzinho, né? Não posso falar tanto da palavra de Deus e não citar uma passagem bíblica, né? Não é meu feitio fazer isso. Então eu deixo para você, irmão, irmã, Mateus capítulo 28, versículo 20, tá? Quando a gente permite isso, o Senhor vai estar com a gente sempre, até o romper dos séculos e séculos.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, pedir perdão se eu cometi algum exagero, se eu fui além de alguma forma, de alguma maneira, com algum termo, com alguma palavra, né? Te agradecer por esta semana, te agradecer pela vida dos meus irmãos e irmãs, e que o Senhor abençoe este final de semana que está chegando, a semana que vai chegar também, que a tua graça maravilhosa e poderosa esteja conosco, nos fortalecendo, não deixando que a gente desanime, mas que estejamos sempre caminhando para junto do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus.